Olá, queridos! Estamos aqui mais uma vez para mais um papo de Escola Bíblica Dominical, né? E a sua presença, a sua companhia, para nós, ela faz muito, ou seja, total diferença. E como eu tenho falado inúmeras vezes, né? O Senhor tem sido bondoso conosco, não só ter a sua companhia, mas hoje eu estou aqui na companhia do meu irmão, meu amigo, diácono, irmão Juliano Martinelli. Irmão Juliano, prazer a sua companhia aqui. Prazer e a honra é toda minha, irmão. Obrigado por aceitar esse nosso desafio aí. Amém. Mas antes de nós falarmos um pouquinho mais aqui, vamos retroceder aí, puxar na memória. Você que está aí nos assistindo, você se lembra do nosso resumo, ou seja, a nossa live do nosso primeiro trimestre, onde nós fizemos ali o resumo, que foi maravilhosamente bem explanado pela pessoa do nosso pastor Flávio de Lima, e o nosso presbítero Samuel de Oliveira, né, que esteve aqui do nosso templo, Samuel Gonçalves, do nosso templo sede aqui, participaram do fechamento daquele trimestre. Fizemos ali inúmeros sorteios e inúmeros brindes, né? E você que foi contemplado aí com essa abençoada xícara do Papo de Escola Bíblica Dominical, hoje eu tenho aqui a presença marcante do CEO da empresa Só Medalhas Brindes Brasil, o irmão Juliano. Irmão Juliano, mais uma vez, fique à vontade, faça a sua apresentação. Amém. Inicialmente eu gostaria de parabenizar a iniciativa desse trabalho, né? A mídia, quando muito bem utilizada, ela tem um alcance muito grande, irmão. Amém. Tem um resultado muito grande. Isso é verdade. Né? Eu sou o diácono Juliano Martinelli, como o irmão mencionou, congrego na nossa congregação do Parque Aeroporto, né? Estamos ali à frente da IBD, auxiliando o pastor Edson Cursino. Eu sou casado com a irmã Isabel Martinelli, há 30 anos, 6 filhos. Tive a oportunidade de aposentar muito cedo, como funcionário público, na Polícia Militar, né? E a oportunidade de estudar teologia na FABERJ. Atualmente estou cursando Direito. Espero poder contribuir aí com esse projeto, nesse papo de escola bíblica. Amém. Sempre vai estar contribuindo. O nosso irmão, eu não falei no começo, eu deixei para ele falar, o nosso irmão ele é coordenador da EBD do Parque Aeroporto. Sim. E olha que bênção aqui, ó, não só com canecas, mas também com chaveirinho, me presenteou aqui com o chaveiro da EBD do Parque Aeroporto. Muito obrigado, meu irmão, esse aqui eu vou guardar em particular, bênção de Deus. E você, meu querido professor, querido coordenador que está aí nos assistindo, nos ouvindo, né? Deixa eu já pedir para você um grande favor. Não sei se você já é inscrito no nosso canal. Se ainda não for, se inscreva, ative aí o sininho para receber as notificações de quando surgir mais algum dos nossos trabalhos aqui. E também, se possível, cliquezinho dos seus dedos aí ó, para você estar compartilhando essa nossa videoaula aqui. Seja você um canal de bênçãos para abençoar outras vidas e outras famílias. Creio que o Senhor Jesus Cristo vai fazer aí do seu compartilhar essa nossa videoaula aqui bênçãos e você irá receber inúmeros testemunhos. Amém, queridos? Vamos adentrar aqui a temática da nossa lição, só para a gente relembrar, recapitular também, a temática desse trimestre, ela traz para nós, através do pastor Osiel Gomes, né, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, da santidade e perseverança para chegar até o céu. Isso é maravilhoso, né? E hoje nós vamos falar aí de um tema muito importante, impactante e também relevante para a nossa atualidade. Os inimigos dos cristãos. Verdade. E tem inúmeros inimigos, né, irmão? Muitos, irmão. Mas nós temos aquele que é o fiel amigo ao nosso lado. Maravilha. Queridos, vamos adentrar aqui ao nosso texto áureo, onde ele traz para nós. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Isso se encontra lá na carta de Paulo aos Gálatas, no seu capítulo de número 5, seu versículo de 25 e 26, vai trabalhar sobre essa temática. E a nossa verdade prática, ela nos diz assim, na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. E quem são esses inimigos? Primeiro, o diabo, a carne e o mundo. Mas nós temos um grande e fiel aliado. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Irmão Juliano, não é uma pergunta, mas eu passo para o senhor como se fosse algo a acrescentar aqui, pode ficar à vontade. Amém. Eu gostaria de me ater inicialmente na frase inicial da verdade prática, na jornada da fé. No momento que o pecador ele recebe a palavra de Deus, ele é impactado pela graça e aceita o plano da salvação,
inicia-se ali uma jornada na fé, uma verdadeira caminhada rumo ao alvo, que é cumprir a vontade de Deus, adorá-lo e passar a servi-lo. Com isso, irmão, três coisas acontecem. Primeiro, processo de regeneração. A transformação do pecador que anteriormente vivia numa vida de pecado, numa vida de desvio da vontade de Deus, e agora se torna uma criatura de Deus, se torna filho de Deus, também conhecido como novo nascimento, né? E a partir dali, ele entra no processo de santificação, que é o ato de separar-se do pecado e dedicar-se a Deus. E por último, o processo de glorificação, que é a derradeira etapa da nossa salvação. É o cumprimento da promessa que nós encontramos, por exemplo, em Romanos 8,30, pelo qual o nosso corpo mortal será transformado e viveremos com o Senhor para toda a eternidade. Que maravilha isso, né? Quão glorioso será esse dia. Queridos, você deve estar achando aí que é uniforme, né? Tá vendo? O irmão Juliano de terno preto, camisa azul, né? Eu de terno preto, camisa azul, gravata preta, mas não é uniforme, não. Foi uma mera coincidência. Nós não combinamos nada disso, é só para a gente descontrair um pouco, não combinamos nada disso. Mas até nisso o senhor é bom, hein? 2 homens bem vestidos à sua frente. Glórias a Deus por isso. Irmão Juliano, que maravilha, né? Uma palavrinha que você vai nos ouvir aí, repetir ela inúmeras vezes no decorrer dessa nossa lição aqui, é a palavra-chave, onde ela traz a palavrinha inimigos. Então, se você nos ouvir aí repetindo essa palavra algumas vezes, ou inúmeras vezes no decorrer dessa nossa lição aqui, não fique angustiado e muito menos aflito. É porque a palavra-chave dessa nossa temática aqui é a mesma. Amém? Já vou estar passando aqui para o nosso irmão Juliano, para ele fazer a sua introdução, o seu comentário, e já começar a destrinchar aqui sobre os tópicos. O primeiro tópico da nossa videoaula, ela vai falar para nós, o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Irmão Juliano, mais uma vez eu passo a palavra para o senhor pode fazer a sua introdução aí bem calmo, bem sereno, e o senhor pode destrinchar os tópicos aí da melhor maneira possível. Ok. Eu gostaria de começar essa introdução justamente com a palavra-chave, inimigos, né? Historicamente falando, o homem ele sempre constituiu inimigos em sua vida, a história da humanidade. E por diversos motivos, territoriais, por questão de poder, de fontes naturais, políticas e até simplesmente, irmão, por um time de futebol. Se tiver uma torcida organizada aí, acontecendo tragédias muitas vezes que se tornam inimigas, né, dentro do nosso quadro social. Porém, no caso de Cristo, da salvação em Cristo, os inimigos muitas vezes se levantam de maneira invisível e imperceptível. Correto. E passam assim a militar contra o crente, né? Tentando levá-lo ao pecado, irmão, e também às distrações, né? Eu queria mencionar como ilustração uma passagem do livro de Sun Tzu, em seu livro A Arte da Guerra. Eu, como fui militar, irmão, há muito tempo. Amém. Então, havia todo um planejamento para você saber lidar com o inimigo, você conhecer o território, você conhecer o inimigo, conhecer a estratégia, né? E aqui ele diz assim, conheça o inimigo e conheça a si mesmo, assim, em 100 de batalhas, você nunca correrá perigo. Quando se desconhece o inimigo, mas se conhece a si mesmo, são iguais às suas oportunidades de ganhar ou perder. Mas desconhecendo-se a ambos, certamente estará em perigo em todas as batalhas. Portanto, é de suma importância conhecer os nossos inimigos, bem como as suas ações internas e externas, a qual nós iremos tratar aqui na nossa lição. Amém. Tá vendo só, queridos? Essa foi apenas a introdução do meu irmão, hein? Então eu tenho falado aqui inúmeras das vezes e hoje não vai ser diferente. Se acomode-se bem na sua poltrona aí, porque através da vida do irmão Diácono Juliano Martinelli, você, professor, você, coordenador de EBD, será abençoado. Até mesmo você, aluno que está nos assistindo, fico grato pela sua cooperação, de você estar sempre aqui nos prestigiando. E hoje, através da vida do nosso irmão, um rico e vasto material para te auxiliar. Irmão Juliano, pode ficar à vontade. Amém. O primeiro título que é citado aqui é Primeiro inimigo do cristão, o diabo.
Irmão, se você tiver a oportunidade de estudar num seminário, né, teológico, você vai aprender que existe uma matéria chamada demonologia, que é um estudo sistemático a respeito dos demônios, Satanás e toda a corrente do mal. Além de ser real, né, a situação do diabo e de Satanás, ela é mencionada no Antigo e também no Novo Testamento. O diabo, para que vocês entendam, ele dispõe de armas aí ofensivas, diversos meios para poder usar e atacar contra os seus filhos, contra os filhos de Deus, né? Portanto, não resta sombra de dúvida a respeito da sua existência. É importante destacar, irmão Eduardo, que Satanás ele é uma criação de Deus. Isso. Né? Ele é uma criação de Deus, assim como toda a sua legião de demônios. São entidades espirituais que se rebelaram contra Deus e foram assim banidas da presença de Deus. Correto. O diabo não é uma força apenas, como muitas filosofias aí pregam e ensinam, né? Isso. Mas ele é uma pessoa. Ele é constituída por personalidade, por vontade, por inteligência e também ele possui um poder. Só que um poder de uma maneira limitada. E por que isso? Porque ele não goza dos mesmos atributos incomunicáveis que o nosso Deus Todo-Poderoso goza. Por exemplo, nosso Deus, ele é onipotente. Ele detém todo o poder. Isso. Né? O nosso Deus, ele é onipresente. Ele não está fechado em um tempo e nem em um espaço. Ele visita passado, presente e o futuro. O nosso Deus, ele é onisciente. Ele detém todo o conhecimento. Não existe nada que ele não saiba. Ele sonda o seu coração, e ele conhece tudo. Porém, o diabo ele não possui um corpo físico. Ele é um espírito, como a palavra de Deus nos ensina, né? Porém, ele é capaz de incorporar a pessoas e também a animais. A passagem de Marcos 5, 9, 13, ela nos traz essa menção, onde ali uma pessoa atormentada por espíritos malignos, no momento que o Senhor Jesus chega ao local, né? Aquele corpo de demônios ali, aquelas legiões, elas são autorizadas a adentrar numa manada de porcos e são lançadas do precipício. Isso. Então, aqui nós temos aqui a menção que o diabo ele pode muito bem habitar um corpo e também uns animais. Ao contrário do que muitos pensam, irmão, uma alegoria, o diabo ele não é aquele ser que detém chifre, capa vermelha, uma voz assustadora, Isso. né? Se fosse assim, ele até espantaria muitos. E né? era muito fácil de percebê-lo, né? Muito fácil de perceber. Né? As escrituras vão nos ensinar que ele foi uma criação perfeita. Em Ezequiel 28, 12, por exemplo, diz: o selo da simetria e a perfeição da sabedoria e da formosura. Então, o diabo ele se apresenta muitas vezes de uma maneira bonita, encantadora, procurando pessoas a quem enganar. E aqui diz a palavra de Deus também, mas o seu orgulho levou a considerar-se igual a Deus. Está em Isaías 14, 14. Isso. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, diz a palavra de Deus. E contudo, com toda essa ambição, com toda essa prepotência do diabo, ele foi expulso da presença de Deus, irmão. Correto. Ele foi expulso dos céus. Isaías 14, 12 vai dizer assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Com tudo isso, por várias vezes, nós nos deparamos com pessoas, irmão Eduardo, que apresentam um medo assim exacerbado do diabo. Isso. O irmão já deve ter presenciado isso também, Algumas né? vezes. E aqui, a passagem de 1 João 5,18 vai dizer assim, ó: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, irmão, nós somos brindados pela presença de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus por isso, né? Então, a você, irmão, a você que nos acompanha,
Não temos o porquê nós estarmos reservados a ter um medo exacerbado do diabo. Por outro lado, nós temos também aqueles que negligenciam o adversário, né? Então é importante ressaltar, irmão, que o poder de Deus sobre Satanás e seus demônios é total e absoluto. Esses espíritos imundos conhecem a grandeza de Deus. Correto. O próprio Jesus diz que Satanás já está julgado, em João 16:11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, aguardando o dia do tormento eterno no lago do fogo, tão temido pelos demônios. E a palavra de Deus também, o irmão Eduardo, atribui vários nomes a Satanás e aos seus demônios. Aqui no Novo Testamento, por exemplo, espírito imundo, em Mateus 12. Correto. Espírito, em Marcos 9:20. Espírito de demônios, em Lucas 4:33. Espírito de adivinhação, em Atos 16:16. Espírito maligno, em Atos 19:15. Então nós temos um adversário que não descansa. Isso. Nós temos um adversário que trabalha nas fraquezas humanas, a todo momento oferecendo caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu fim é o fim de morte. E ele luta, né, irmão? Luta, irmão. Ele luta, parece que as 24 horas do dia É uma para batalha tentar diária. as nossas vidas, né? É uma batalha diária. Isso. E o seu propósito é se opor a Deus. É levar o homem ao pecado e conduzir as almas ao inferno. Meu Deus. E aqui eu quero destacar uma frase do Dr. Billy Graham relacionada a esse assunto, né? Ele diz assim: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Uma frase profunda, né, irmão? Isso é verdade, né? Então, nós devemos andar sempre atentos, né? Um dos dons espirituais é o dom do discernimento, o dom que Deus concede a cada um de nós, para discernirmos o bem do mal. Então, é bom saber a todo momento a respeito das nossas decisões, o que estamos fazendo, o que estamos pensando, para que não possa dar margem a esse adversário. Daí a importância, irmão, de sermos instruídos por uma ferramenta poderosíssima, revelada por Deus, que é a sua palavra. Né? E sermos também dirigidos pelo próprio Deus, na pessoa do seu Espírito Santo, que habita em nossos corações. E esse é o mais lindo, né? Isso é mais Saber lindo. que é um Deus tão grande, né? E que ao mesmo tempo ele se torna tão pequeno que ele pode adentrar o meu e o seu coração e ali fazer morada, né? Então, para a gente encerrar esse primeiro tópico aqui, queridos, olha que o autor Osiel Gomes aí coloca para nós aqui, ó. O primeiro inimigo do cristão é o diabo, como já foi bem falado. Mas ele é descrito na Bíblia como um ser real, e isso o irmão Juliano já falou. Então, nós precisamos ter a ciência que o inimigo das nossas vidas, ele é um ser real, e que ele luta a todo momento contra a minha vida, contra a sua vida, ou seja, contra as nossas vidas. Mas, por outro lado, também nós temos a certeza que nós temos esse Deus tão grande, que o irmão, no encerrar aqui esse termo, ele acabou de falar, ele é tão imenso, tão extraordinário, mas ao mesmo tempo, ele habita dentro de mim e dentro de você. Irmão Juliano, vamos partindo para o segundo tópico? Vamos. Olha que linda temática. O inimigo do cristão, a carne. Interessante isso. Interessante, irmão. O segundo inimigo do cristão, a carne. E aqui nós podemos entender a carne sobre duas óticas, do ponto de vista, né? Do ponto de vista físico, como matéria propriamente dita, onde se habita ali o sopro da vida, onde se habita o Espírito Santo de Deus, é o nosso corpo, esse corpo aqui. É um corpo muitas vezes frágil, é um corpo mortal, um corpo que fica doente, correto, tem prazo de validade, que envelhece ao passar dos anos e que é prudente que se tenha alguns cuidados, irmãos. Por exemplo, bons hábitos alimentares, atividade física, exames periódicos preventivos. Esse é o cuidado do nosso corpo. Um corpo que será substituído por um corpo glorificado naquele santo dia. Que maravilha, né? Conforme Filipenses 3:21. Que né? maravilha ter essa certeza que esse corpo corruptível, ele será transformado para um corpo que é incorruptível. Essa certeza. Amém. Essas dores,
Essas doencinhas que vão aparecendo depois dos 50, depois dos 40, irmão. Entrou no ENTA, né? Entrou no ENTA, entrou no ENTA. Começa a aparecer os problemas. Dizem que é ladeira abaixo, né, irmão? Meu Deus! Mas, irmãos, a promessa do Senhor, como diz em Filipenses 3:21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o nosso corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, nessa primeira parte, esse primeiro corpo que se constitui na matéria, é um corpo físico que é importante que se tenha um zelo por ele, né? Temos aqui também a carne se referindo à natureza humana, caída, com tendência natural ao pecado, também conhecida como velho homem, irmão. Correto. Herdada aí pelas desobediências dos nossos primeiros pais em Gênesis, né? E em Romanos 6, 11 e 12, vai dizer assim também, vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. É o que diz a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus também nos revela que nós nascemos com inclinações ao pecado, irmão, com algumas tendências para o mal, cada um na sua limitação. Isso leva a entender que nós temos duas naturezas distintas. A do velho homem, que é a natureza pecaminosa, né? Daquele velho homem, dos pecados que nós cometíamos antes de conhecer a Cristo, e a nova natureza em Cristo Jesus. Graças a Deus. Nós podemos definir, irmão, que é a luta praticamente do espírito contra a carne, né? É uma luta diária até os últimos dias de nossa vida. Em Gálatas 5:25, vai dizer assim: se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Então, eu considero essa luta a luta mais difícil. Isso. É a luta que ela trabalha no interior, no meu eu, né? No eu de cada um. Então, esse é o segundo inimigo do cristão, que é a carne, né? Que maravilha, né? Amados, deixa eu fazer uma perguntinha. Você conhece o nosso pastor Francisco Júnior Vieira? Nosso pastor está pastoreando a nossa congregação ali do Areião. E olha que maravilha aqui, ó. Tem em minhas mãos aqui hoje um material a qual fora preparado para ele. Uma proposta de crescimento integral. Crescei na graça e no conhecimento. Esse aqui é um dos primeiros livros que o pastor Júnior, acho que ele lançou. Mas é um livro com um material aí muito rico. E eu tenho certeza que ele vai ajudar a você crescer na edificação do seu entendimento. Aí vai te ajudar a você abrir e expandir o seu conhecimento. É um material que eu recomendo para você ter aí na sua biblioteca, para que você possa crescer ainda mais. E se você está aí procurando e pesquisando algo para presentear alguém, sugiro para você esse livreto aqui, que vai te auxiliar e vai te ajudar, e você vai abençoar outras vidas. Se você quiser entrar em contato com o nosso pastor Francisco Júnior ali, ó, tem o e-mail dele aqui, viana-junior@ig.com.br. Repetindo, viana-junior@ig.com.br. Também tem o telefone dele, que é o DDD 12, o telefone é o 3686-1014. Repetindo, 3686-1014. Esse é o material do pastor Francisco Júnior. Agora deixa eu te fazer uma outra perguntinha. Já estamos caminhando aqui para o final, tá bom? Aqui não é nenhum programa de venda de livros ou venda de acessórios, não. É só que a gente precisa prestigiar os nossos pastores que vêm aí colaborar conosco. Deixa eu pedir para você. Você já conhece a Só Medalhas? Nosso CEO da Só Medalhas está aqui ao meu lado, aqui, ó, o diácono irmão Juliano. Ele está lá no Instagram, @SóMedalhas. Ou também, se você quiser, pelo WhatsApp. Entre em contato com ele aí, ó. O DDD é o 12, o seu telefone é o 991-45-0389. Só Medalhas. Brindes para todo o Brasil. Você que está aí na cidade de Taubaté, ou até mesmo aqui no Vale do Paraíba, ou em qualquer outro lugar do Brasil.
entre em contato com os nossos irmãos ali, que eu tenho certeza que o material de excelente qualidade chegará até as tuas mãos aí e você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Irmão Juliano, vamos prosseguindo aqui? Vamos Tópico prosseguir? de número 3? Que maravilha, né? O terceiro inimigo do cristão, o mundo em que vivemos. O mundo. Vai lá, meu irmão, fica à vontade. Bom, a palavra mundo, na aplicação do Salmo 24:1, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Refere-se ao nosso mundo físico, né? Toda a composição que nele há, a sua flora na vida vegetal, a fauna na vida animal, com todas as suas espécies, solo, atmosfera e a raça humana. Então é uma referência do que nós vemos fisicamente. Já em Tiago 4, versículo 4, diz assim: não sabemos vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A referência aqui, irmãos e caro ouvinte, traz uma conotação do sistema de valores e princípios pecaminosos que dominam a nossa sociedade e que são contrários a Deus. Diz respeito ao não obedecer de regras, a desobediência a Deus. Desobediência essa que vai inserir diretamente numa vida pecaminosa, conduzindo o homem ao erro,